Olá, meus caros, aqui é o Tempo 360 de volta ao quadro Heróis da Ação e comentando os filmes da franquia do belga Jean-Claude Van Damme. Chegamos aqui ao filme de 1998, título original Knock Off, aqui no Brasil batizado de Golpe Fulminante, porque o título original desse filme seria Falsificado, alguma coisa assim. Que é um filme de 98 dirigido por Tsui Hark, mesmo diretor de A Colônia, estrelado por Jean-Claude Van Damme e Rob Schneider. Para quem não sabe ou não se lembra dele, o Rob Schneider é um ator de filmes de comédia, tá? Lá nos anos 90. Que aqui fez o seu primeiro papel dramático. Olha só que interessante. Esse ator de comédia, ao lado do Jean-Claude Van Damme, aqui em Golpe Fulminante, Knock Off, fez o seu primeiro papel dramático. O filme foi lançado nos Estados Unidos em 4 de setembro de 98. O título tem um duplo sentido, já que o termo se refere coloquialmente tanto a produtos falsificados quanto a assassinatos seletivos. O filme é um dos últimos no mundo a apresentar o aeroporto Kai Tak, ainda em uso. O aeroporto fechou em 98. Foi o segundo e último filme americano de Tsui Hark. Ele retornou a Hong Kong após o golpe fulminante, sentindo-se insatisfeito com seu trabalho nos Estados Unidos. Ou seja, esse diretor de Tsui Hark, que dirigiu A Colônia e também dirigiu o golpe fulminante, não estava satisfeito com o que ele estava fazendo lá nos Estados Unidos. Enfim. O filme também é a segunda colaboração entre Van Damme e o roteirista Steven Souza, que também colaborou com o Jean-Claude Van Damme no primeiro filme. Sendo a primeira colaboração de Steven Souza com o Van Damme foi no primeiro filme Street Fighter, que foi de 94. Bom, agora eu vou comentar aqui o que eu achei da obra em si. Golpe Fulminante, Knock Off. Esse filme aqui é um filme muito divertido. Ele fica paralelo com A Colônia, porque é do mesmo diretor, Tsui Hark. É claro que o roteiro é diferente, mas esse filme aqui se passa em Hong Kong, tá? E quando nós estamos falando aqui, como eu já ressaltei no começo do vídeo, nos primeiros minutos, né? Como nós estamos falando aqui um filme sobre falsificação, então nós estamos aqui em Hong Kong, onde o Jean-Claude Van Damme, o personagem dele, que é o Marcus Ray, ele trabalha como um confeccionista de modas, né, ao lado do Rob Schneider. E o Rob Schneider, ele é sempre carismático ao lado do Van Damme, que os dois são parceiros, né? Então os dois ali, eles estão agindo de forma sigilosa e falsificando produtos. Eles vendem jeans, na verdade são jeans que eles vendem ali, e esses jeans são de marca podre, seja jeans, o Van Damme tá também envolvido com Puma, sabe Puma, tênis Puma, aqueles tênis, né, que a gente aqui no Brasil nos anos 90 chamava de bacilado lá, né, tênis que você usa, abre no meio, então é tudo falsificado, não é nada original. Até porque o título desse filme aqui, acho que lá nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é No Accept Substitute. Não aceite substituto. O original é original, tá? Não aceite substituto. E aqui o personagem Jean-Claude e o Rob Schneider, eles trabalham com falsificação. E eles conseguem até se dar bem, né? Falsificam jeans, eles abrem, tem uma confecção, umas meninas bonitinhas fazem propaganda, mas a CIA, a polícia, está de olho neles, tá? Só que o Jean-Claude Van Damme, o personagem dele, ele tem carrão, né? Com o dinheiro da falsificação ele comprou carros, ele foi se mantendo ali em Hong Kong, foi segurando com o sócio dele, que é o personagem do Rob Schneider, tá? E como eu disse aqui, aí quando começa a entrar a polícia no meio, né, começa a fazer algumas investigações sobre o trabalho lá dos dois ali, né, do personagem Jean-Claude e o Rob Schneider, somos apresentados a personagem da Leila Burkon, acho que é o nome dela, né, Leila Burkon, uma mulher bem gostosa, vamos falar a verdade, personagem negra, tá, mulher negra, mas muito gostosa, é muito gostosa. Ainda mais quando ela aparece de salto alto ali, uma delegada, ela mete lá ela é bem direta, né, com os caras que ela tá interrogando ali, ou seja, o personagem Jean-Claude, o Rob Schneider, e enfim, né, aquela mulher que tem que ser durona quando precisa, tá? Então aqui temos uma personagem negra, gostosa, sensual, mas ela é durona quando precisa, ela não deixa nenhum homem se aproximar dela pra transar, não, ela é durona, uma policial ali. Temos também o envolvimento da CIA, o envolvimento dos russos, o envolvimento da máfia, enfim, né? O Van Damme, o personagem do Jean-Claude, que é o Marcus Ray, ele acaba se envolvendo também nessa máfia, porque um colega dele foi pego ali, né? O colega dele que também pratica, tá envolvido nesse ramo de falsificação, tá? Que é o Eddie, o personagem Eddie, também é muito carismático o Eddie desse filme aí, o personagem, o ator, né? Desempenha o papel.
Então, temos esse lance, a máfia começa a estar envolvida, temos também cenas explosivas, cenas de ação muito bem coreografadas pelo diretor de Sui Hark, assim como a gente já viu em A Colônia, o Van Damme dando o máximo de si, tá? Como eu já disse aqui, o cara podia estar com problema de droga, o cara podia estar bem assim agitado, mas ele estava dando o máximo de si, porque o Jean-Claude, os filmes do Jean-Claude, ele queria beirar pelo perfeccionismo. Então as cenas de luta, boa parte das cenas de luta, ou seja, a maioria das cenas de luta dos filmes do Jean-Claude Van Damme são muito reais, são muito realistas e são bem impactantes. Porrada, chute, tem também muito tiroteio, tá? E é interessante que um dos atores desse filme, Golpe Fulminante, ou Knock Off, também fez alguns filmes asiáticos, né? Eu, se não me engano, acho que não sei se ele participou de um filme dirigido pelo John Woo, acho que é Fervura Máxima o nome do filme, não sei, alguma coisa assim. Tanto que esse Fervura Máxima teve também, serviu de grande influência para o próprio Jean-Claude Van Damme, que utilizou elementos desse filme, quis utilizar elementos desse filme Fervura Máxima para adaptar nos Estados Unidos os filmes que ele estava fazendo, tá? Então temos esse ator, né, acho que se não me engano o papel do John Woo, também ele é muito conhecido, a própria Rede Brasil exibiu alguns filmes desse ator ali, mas também é um filme bem mediano, ninguém ligou, mas parece que ele, depois eu acho que eu vou até corrigir no vídeo, esse ator aí de Golpe Fulminante, ele escala o elenco principal, né, tá no elenco principal, se não me engano acho que é o mesmo de O Tigre e o Dragão de Ang Lee, tá? Se eu estiver comendo bola ou fizer distorção, depois eu corrijo no vídeo. Mas acho que ele é o mesmo. De O Tigre e o Dragão de Ang Lee. Enfim, ganha até o Oscar. Mas o Tigre e o Dragão, eu não gostei do filme. Vamos falar aqui do Golpe Fulminante, então. Cenas explosivas, o filme, ele é muito... a pegada desse filme é muito humor, tá? Ainda mais a atuação do Rob Schneider, ele é um cara de humor lá dos anos 90. Quem assistia filmes lá dos anos 90, aquelas comédias, às vezes engraçadas, às vezes nem tanto, enfim, sabe que alguns desses atores... se conquistaram o hall da fama ali, né, nos anos 90 como atores de comédia. Mas aqui é interessante ver que o Rob Schneider, apesar de ele fazer um papel bem galhofa mesmo, ele tenta fazer um papel mais sério, porque ele faz parte, né, de uma equipe de investigação, que eu não vou dizer qual é, tá? E o Jean-Claude Van Damme, o parceiro dele no filme, que é o Marcus Ray, ele não sabe disso. Então isso é revelado, né, acho que no segundo ato do filme. Enfim, um filme explosivo, muitas cenas de ação, coreografias, a forma como o Tsui Hark conduz a câmera, bem, né, a câmera é conduzida nas cenas de filmagem, é bem similar ao que o John Woo, né, o John Woo não, né, acho que o Ringo Lam tem esse lance de conduzir a câmera nas cenas de ação, que parece, né, muitas vezes que nós, os espectadores, estamos naquele cine 180 graus, sabe, que tá dentro do filme, então, as cenas, o momento que o carro vai entrar numa curva, faz uma curva ali, o carro vai lá, então a gente entra dentro do filme, e isso foi uma pegada muito original por parte dos diretores asiáticos, que o Jean-Claude Van Damme começou a prezar nos filmes dele, porque, como eu disse aqui, o Jean-Claude não queria ficar preso ao estereótipo de filmes de, o cara mete porrada lá em todo mundo, depois vence o dia, resgatar a menininha, não. Os filmes do Jean-Claude passaram a ter muitos tiroteios, passaram até a ter temas complexos, tá, relacionados a sci-fi, ficção científica, como já disse lá em Time Cop, Viagem do Tempo. Então tudo isso conta como uma espécie de ator que revolucionou a indústria de Hollywood no gênero dos filmes de ação, que é o Jean-Claude Van Damme, tá? Enfim. Aí nós temos tudo isso. Que mais temos aqui? Trilha sonora, sim, o filme tem a trilha sonora bastante frenética, tem até uma trilha sonora musical, né, nos momentos finais do filme, né, que é uma banda, um grupinho ali, né, que é o tema principal do filme, né, It's a knockout, eu vou cantar agora que esqueci a letra, enfim, o filme tem todo esse lance de falsificação em Hong Kong, tá? E a CIA, né? O Van Damme acaba se unindo, né? Os agentes da CIA para combater os criminosos ali da máfia, e depois quer tomar conta de tudo a máfia ali, né? E é claro que o personagem do Jean-Claude, ele é chamado a atenção, né, porque ele não deixa de ser um bandido também, né? Ele, o personagem do Rob Schneider.
E os dois ali estão praticando falsificação lá em Hong Kong, falsificando jeans, né? Como eu falei, ele tem uma confecção, uma loja, ele tem gente que trabalha para ele, o cara conseguiu muito dinheiro, né? Então você vê que isso não é apenas um lado fictício, né, de um filme, não. A falsificação de fato rola em Hong Kong. Tá, tem gente lá que se elevou falsificando produtos, cara, pegando produtos originais e vendendo assim, a preços absurdos. Quando você vê o produto ali é uma bosta, seja um tênis, um jeans, uma camiseta que rasga, inclusive até camisetas desse filme aí, quando a personagem da Lily Rocon, né, gostosa, aquela personagem negra, acaba interrogando o personagem do Jean-Claude Rob Schneider. Ela fala assim: segura essa camiseta aí, eu quero ver se ela é original. Na hora que o Van Damme puxa, junto com o personagem do Rob Schneider, está segurando a camiseta. Na hora que o Van Damme puxa, a camiseta é cabritada, né? Piratona. Piratex, né? É pirataria. Acho que agora o termo certo apropriado é pirata, porque na época a gente falava vacilado, né? Coisa falsificada, fazia até aquela gíria de cabritado, isso é bem anos 90. E aqui depois eu vou o termo mais apropriado, né, para rotular coisas falsificadas é a pirataria ou vacilado, falsificado, tudo falsificado. Por isso que o título do filme já diz: não aceite substituto, there's no substitute. É assim que é praticamente o filme Golpe Fulminante. Então temos toda essa construção, o Van Damme se alia, né, a esses agentes para desmascarar, né, contra a máfia, na verdade. Fazem um acordo ali, e aí da metade pro fim é só ação explosiva. É ação explosiva, estilo Jean-Claude Van Damme, o estilo revolucionário do Jean-Claude, auxiliação dos anos 90. E é por esses e outros que Golpe Fulminante é um filme que eu avaliaria como nota 9.8. Esse eu fui ver no cinema, eu me diverti muito, tá? Embora que acho que muitos já estavam ligando pra esse filme, mas eu me diverti. É um filme que até hoje, né? Acho que a TV não exibiu mais esse filme, mas que exibia era a Globo. O Globo vetou todos os filmes, né? Todos que a gente gostava, vetou em prol do woke, dessa bola de lacração. Bom, isso é outro assunto. Mas a Globo costumava passar esse filme no Corujão, exibir esse filme no Corujão. Mas é um filme cheio de ação, cara. Até hoje ele funciona muito bem. Cenas de luta, cenas de perseguição. Tem aquela corrida, né, de carro chinês ali. O Van Damme vai disputar uma corrida com o amigo dele ali, ó, né, um amigo de longa data, que é o Eddie. Pra gente ver que a máfia tava atrás desse Eddie, tava usando o Eddie. Aí depois o Van Damme fica chateado com esse Eddie, porque o Eddie tava falsificando os dias do Van Damme, tava complicando o trabalho dele. Temos uma traição no filme, que eu não vou dizer quem trai o Van Damme, né? Quem trai a confiança do personagem do Jean-Claude. Mas é um personagem muito especial, tá? O filme é muito bem divertido. Nós estamos quase chegando à reta final, né, pelo menos ao meu ver aqui, a forma como eu vejo aqui, na reta final da filmografia do filme Jean-Claude, porque depois do auge dele, né, já não vou comentar mais nada, tá? Pra mim já não me interessa mais. Aí eu acho que vai interessar pra quem já nasceu no final dos anos 90, mas aí não me interessa mais. Eu tô falando do auge do belga, os filmes bons, mesmo, os filmes bons que merecem ser resgatados aqui no canal Tape 360. Golpe Fulminante ou Knockoff, falsificado, There's No Substitute. É um filme bem legal, frenético. É difícil você ver um filme desse. Eu lembro que quando chegou a nova pegada de filmes de ação, aquele Carga Explosiva, Velozes e Furiosos, nossa, não chega nem aos pés. Você pegar um filme assim, mediano do Jean-Claude, ele consegue vencer todos esses filmes que chegaram depois. O Jason Statham, o Jet Li também, que se tornou um mala sem alça, tá? Embora tenha sua importância lá no começo de carreira. Mas pegar um filme mais mediano do Jean-Claude Van Damme, ele consegue superar de longe esses atores, Jason Statham, Velozes e Furiosos, Van Diesel, tudo, The Rock, todo mundo, ele supera todo mundo. Não adianta que não teve mais ninguém que revolucionou o gênero da ação, como o Jean-Claude Van Damme fez, tá? Então, continue acompanhando esse quadro, que sábado que vem eu volto com mais um filme relacionado com a filmografia do belga Jean-Claude Camille François Van Verberg, nome artístico Van Damme, para o quadro Heróis da Ação. Eu sou o Tape 360 e você está no canal Tape 360. Um abraço a todos e fui!